بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E o melhor caminho é o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções na religião. E todas as invenções na religião são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta série de aulas acerca da oração. Aulas baseadas neste livro intitulado Talkhisu Sifati Salati Nabi sallallahu alayhi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka'annaka taraha. O resumo da descrição da oração do profeta sallallahu alaihi wasallam desde o takbir até às saudações finais, como se tu a visses. Livro do autor, o nobre Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala. Na aula anterior terminámos o capítulo acerca da leitura do Alcorão durante a oração. Isto é, a leitura da Suratul Fatiha e de uma outra sura ou de alguns versículos de uma outra sura depois da leitura da Suratul Fatiha. Nesta aula iremos falar do novo capítulo, que é o capítulo da inclinação. O capítulo de Ar-Ruku'. O autor escreveu Ar-Ruku', a inclinação. A inclinação. E disse, rahimahullah, logo que a pessoa termina a sua leitura, marca uma pausa. Apenas o tempo de tomar fôlego. Apenas o tempo de tomar fôlego. Quer dizer que a pessoa que está a orar, depois de ter terminado a leitura de uma outra sura, depois de ter lido Suratul Fatiha, esta pessoa marca uma pequena pausa. Uma pequena pausa depois de ter terminado de ler a sura que leu depois de Al-Fatiha. Ou depois de ter terminado os versículos que leu de uma outra sura, no caso em que não lê uma sura inteira. Então, depois de ter terminado
a sua recitação do Alcorão, de maneira geral, depois de ter terminado a leitura do Alcorão na posição de pé, a pessoa marca uma pequena pausa, uma curta pausa. E o tempo desta pausa é unicamente o tempo de tomar o fôlego. Quer dizer que não é uma pausa longa. Não é uma paragem que seja longa. Ou melhor dizendo, uma pausa que seja longa. Depois de ter efetuado esta pausa, depois da leitura, o autor diz: depois levanta as mãos da forma que foi descrita anteriormente no Takbiratul Ihram, ou na Takbiratul Ihram. E como mencionamos anteriormente, falámos de Takbiratul Ihram, que é o facto que a pessoa diga Allahu Akbar para entrar na oração, e nesse capítulo falámos da forma de levantar as mãos. Falámos das diferentes formas de levantar as mãos e onde colocamos as mãos e de que forma pousamos a direita sobre a esquerda. Então aqui não vamos repetir esse ponto, pois já foi detalhado. Então aqui o autor diz que depois da leitura do Alcorão durante a posição de pé, a pessoa marca uma pequena pausa. Depois de ter marcado essa pequena pausa, a pessoa levanta as mãos, levanta as duas mãos e diz Allahu Akbar. Levanta as duas mãos e diz Allahu Akbar. E isso é obrigatório. O autor diz que isso é obrigatório. O que é obrigatório é o facto de dizer Allahu Akbar. Allahu Akbar aqui é uma obrigação da oração. Quanto ao facto de levantar as mãos, é uma sunnah. É uma sunnah e não obrigatório. Mas é recomendável de o fazer. E aquele que não o faz está a abandonar a sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que nos deu ordem de orarmos como o vimos a ele orar. Então, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam levantava as mãos com este takbir, então nós o imitamos e fazemos como ele, pois ele é o melhor de todos os exemplos. Então aqui a pessoa levanta as mãos e diz Allahu Akbar. E o facto de dizer Allahu Akbar aqui, este takbir, é uma obrigação da oração. Continuamos a tradução daquilo que disse o Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Depois inclina-se. Depois de ter dito Allahu Akbar e ter levantado as mãos, a pessoa inclina-se. Inclina-se de forma a que cada vértebra, de forma a que cada articulação da coluna fique imóvel. Aqui, Sheikh Al-Albani, rahimahullah, nos explica a forma de nos inclinarmos, dizendo: inclina-se de forma a que cada articulação da coluna, ou que cada vértebra da coluna, fique imóvel e que cada membro tome o seu lugar. E que cada membro tome o seu lugar. Quer dizer que as costas ou a coluna têm de ficar imóvel. E cada membro, isto é, todos os membros do corpo, fiquem imóveis e que tomem o seu lugar
ou o seu respectivo lugar durante a ruku', durante a inclinação. E isso é um pilar. Quer dizer que a inclinação é um pilar da oração. É um pilar da oração. E sublinho mais uma vez, prestem bem atenção, pois o autor nos fala regularmente de pilar, obrigação, sunnah, a fim que saibamos qual é o veredito de cada movimento da oração. Então, por exemplo, aqui sabemos que a inclinação é um pilar e que dizer Allahu Akbar para nos inclinarmos é uma obrigação e que o facto de levantar as mãos com este takbir é uma sunnah. É uma sunnah. E digo mais uma vez que na primeira aula falámos deste ponto, que é qual é a diferença entre pilar, obrigação e sunnah. Depois o autor diz como fazer a inclinação. Aqui, Sheikh al-Albani, rahimahullah, vai detalhar a descrição ou a forma de fazer a inclinação, de fazer a ruku'. Dizendo, a pessoa pousa ou coloca as mãos sobre os joelhos. Então esta é a primeira coisa. Aqui estamos a falar logo que a pessoa está inclinada. Como deve proceder? A pessoa coloca as mãos sobre os joelhos, isto é, a mão direita sobre o joelho direito e a mão esquerda sobre o joelho esquerdo. E abre os dedos de cada mão. Abre os dedos, ou afasta os dedos, como se pegasse ou como se segurasse os seus joelhos. Então a forma da inclinação, ou melhor dizendo, a posição das mãos na inclinação é que agarram ou seguram os joelhos. A mão aberta, os dedos afastados, sobre os joelhos e seguram os joelhos. E isto é uma obrigação. E isto é uma obrigação. Isto é, o facto de colocar a mão direita sobre a mão direita sobre o joelho direito e a mão esquerda sobre o joelho esquerdo e de agarrar ou de pegar os joelhos. Isto é uma obrigação da oração. E mantém as suas costas direitas na horizontal, paralelas ao solo. E mantém as suas costas direitas na horizontal, paralelas ao solo. De forma a que, se entornarmos água sobre as suas costas, a água estagna, isto é, não corre para o chão, ou não corre sobre o resto do seu corpo. Aqui o autor nos dá uma imagem, que é que a forma que temos de tomar logo que estamos inclinados é que as costas têm de estar completamente na horizontal. Paralelas, as costas têm de estar paralelas ao solo, ao chão. E aqui o autor nos dá uma imagem que é que, da forma, têm de estar tão paralelas e tão direitas na horizontal, de forma que, se derramarmos um pouquinho de água sobre as costas, esta água vai estagnar sobre as costas da pessoa,
do facto de que a pessoa esteja tão direita na inclinação. E isso é uma obrigação. É uma obrigação. Tudo isto que foi descrito é obrigatório. Depois o autor disse: e não baixa a cabeça nem a levanta demasiado. Reparem bem, o autor começou por explicar a posição das mãos na inclinação, depois explicou a posição das costas na inclinação e agora vai explicar a posição de um outro membro do corpo, que é a posição da cabeça na inclinação, nos dizendo que a cabeça não tem de estar levantada, isto é, a pessoa logo que está inclinada não levanta a sua cabeça, mas também não abaixa demasiado, mas deixa a cabeça à mesma altura que as costas, podemos dizer no alinhamento das suas costas. A cabeça fica no alinhamento das costas, de maneira natural, sem olhar, sem levantar, sem ser levantada e sem ser baixada também. E aqui a pessoa olha, o olhar está dirigido ao local da prosternação. Ao local da prosternação. A pessoa logo que está inclinada, olha para o local onde vai pousar a sua testa e o seu nariz. Depois o autor disse: e afasta os cotovelos. E afasta os cotovelos dos flancos e das ancas. Aqui o autor nos fala dos cotovelos. Qual é a posição dos cotovelos durante a inclinação? Então os cotovelos têm de ser afastados dos flancos e das ancas. Quer dizer que a pessoa não cola os seus braços ou os seus cotovelos à sua barriga ou aos seus flancos, que seja o flanco direito ou o esquerdo, mas também não os cola às suas ancas. Os braços aqui estão colocados, as mãos estão colocadas sobre os joelhos e os braços estão direitos. Estão direitos e não curvados. Este é um erro que certas pessoas fazem, que é que fazem a inclinação com os braços curvados. Isto é um erro. Os braços têm de estar direitos e só desta forma é que a pessoa pode efetuar ou colocar a sua coluna de maneira direita na horizontal, que é que os seus membros estejam esticados, podemos dizer, se podemos utilizar este termo, que é: os braços têm de estar esticados para que as costas sejam direitas. E as pernas também. Aqui o autor não fala das pernas, mas as pernas têm de estar também esticadas e direitas, a fim que, em direção, com os pés em direção de Al-Qibla, a fim que a pessoa possa fazer a inclinação de maneira correta. A fim que a pessoa possa fazer a inclinação de maneira correta. Então eu repito rapidamente a descrição da inclinação. Então a pessoa, logo que termina a recitação do Alcorão, e vou dar um exemplo aqui, por exemplo, imaginemos que a pessoa termina a recitação do Alcorão por Surat al-Duha, dizendo: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Allahu Akbar. Vejam que parei um curto espaço de tempo e depois disse Allahu Akbar. Então esta é a forma de agir. Repito mais uma vez: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Allahu Akbar. Depois a pessoa levanta as mãos com este takbir e se inclina. Coloca a mão direita sobre o joelho direito, a mão esquerda sobre o joelho esquerdo e estica os braços e coloca a coluna ou as costas
de maneira paralela ao solo, na horizontal. E a cabeça fica alinhada em relação ao alinhamento das costas, e os braços, ou melhor dizendo, os cotovelos, são afastados dos flancos e das ancas. Quer dizer que os braços ficam direitos, esticados. Esta é a forma de fazer ar-ruku', de fazer a inclinação. E durante a inclinação há uma invocação que é, a pessoa diz Subhana Rabbiyal Azim. E esta invocação é repetida 3 vezes ou mais. A pessoa pode dizer 3 vezes ou até pode dizer mais do que 3 vezes. Pode repetir esta invocação mais do que 3 vezes, que é Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. E, evidentemente, isto é feito em voz baixa, Depois o autor disse: a equidade, se podemos dizer, a equidade ou a igualdade dos pilares. A equidade ou a igualdade dos pilares. Quer dizer, o facto que os pilares da oração sejam mais ou menos do mesmo tamanho. Quer dizer, que o tempo que a pessoa permanece em cada um desses pilares da oração seja aproximado, seja mais ou menos o mesmo tempo. Quer dizer que a pessoa não deve permanecer num pilar muito mais tempo do que num outro pilar da oração. Então o autor diz, faz parte da sunnah de igualizar o tempo de duração dos pilares da oração. A inclinação, a posição de pé, depois do endireitamento da inclinação, a prosternação, a sentada entre as duas prosternações, devem durar aproximadamente o mesmo tempo. O autor aqui nos diz que faz parte da sunnah, reparem, é recomendável, e era desta forma que o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fazia a oração, que é que igualizava entre a duração dos pilares da oração. Quer dizer que a inclinação, a posição de pé depois do endireitamento da inclinação, a prosternação, a sentada entre as duas prosternações eram mais ou menos equivalentes, eram aproximadamente do mesmo tempo. Então faz parte da sunnah de orar desta forma. Ficamos por aqui. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.